Opa, pessoal, boa tarde. Tudo bem com todo mundo aí? Tranquilo? Estamos iniciando mais um projeto CAED 15. O pessoal vai entrando, tá aqui com a gente. Daqui a pouquinho a gente começa mais um encontro nosso em que vamos receber a professora Márcia Cavalcante. Ela que tem uma expertise muito grande na questão de bases bibliográficas, e ela vai contribuir aqui com a gente bastante nessa reflexão, né, sobre como que a gente usa melhor bases bibliográficas, já que nós, enquanto acadêmicos, né, dependemos muito de bases bibliográficas para produzir, seja parte teórica, seja um estado da arte, seja revisão de literatura. Então, hoje é muito bom, né, a gente ter a professora Márcia, que tem muito a falar, muito a contribuir. A professora Márcia já pediu aqui a solicitação, daqui a pouquinho ela aparece aqui para a gente dar início. E aí, Olá, tudo bem? tudo. Poxa, bom falar contigo, que bom que Igualmente. conseguimos, né? Conseguimos nos encontrar aqui. É uma felicidade, Márcia, te rever e poder estar aqui iniciando esse nosso encontro para conversar sobre bases bibliográficas, né? E Sim. como utilizar melhor. Como utilizar melhor. E aí, podemos começar? Podemos. Bom, pessoal, então estamos dando início aqui a mais uma edição do projeto CAED 15. Esse projeto que é sempre às sextas, né, 15 horas da tarde de Brasília, para ajudar aí o pessoal que está em outro fuso horário. E eu estou muito feliz de dar as boas-vindas à professora Márcia Cavalcante. Ela é professora colaboradora do mestrado em Gestão do Trabalho da Universidade de Santa Úrsula. Ela tem uma expertise enorme em áreas que, em geral, nós não temos expertise nenhuma, como, por exemplo, bases bibliográficas, ciência da informação. Então, ela tem muito a contribuir, muito a trazer aqui para a gente nessa nossa tarde, né? A professora Márcia, ela tem grandes contribuições e a gente vai começar o nosso papo, mas é importante sempre, né, relembrar todos aqueles que acharem que esse projeto ele vale a pena, ele está contribuindo de alguma maneira com a sua trajetória, né, com a sua vida acadêmica. Então não deixa aí de dar um print aqui na tela, de compartilhar nos seus stories e de marcar o CAED Jus, né, marcar nossa hashtag Projeto CAED 15, que é uma maneira da gente ver que está ajudando, né, está contribuindo, é um estímulo para a gente continuar, né, a trazer pessoas tão importantes quanto a Márcia para conversar aqui com a gente. Bom, Márcia, eu apresentei você muito brevemente, porque o pessoal que assiste o Projeto CAED 15 já sabe que a minha primeira pergunta, e eu acho que é a mais difícil, né, é a seguinte: me diga, quem é a Márcia? Quem é a Márcia? Eu sou professora universitária, sou formada em Ciências Sociais e Letras. E eu fiz mestrado e doutorado na área da ciência da informação. Então, eu não sou bibliotecária, mas eu sou da área da ciência da informação. E eu até botei aqui na minha frente um roteirinho, né? Porque esse tema é um tema muito amplo para a gente tem o tempo contado, então eu montei aqui um roteiro para a gente poder conversar, e aí no início do meu roteiro está escrito assim: lembrar de dizer que eu não sou bibliotecária, eu sou cientista da informação. E que as dicas, né, e tudo que vai ser falado aqui, na verdade, é baseado no conhecimento que eu tenho no campo da ciência da informação e também na minha própria experiência como pesquisadora, né? Não, isso é muito bom, né? Porque dá para ver assim na tua trajetória que você conseguiu articular áreas
que se alimentam, é óbvio, mas que são áreas distintas, né? Como as É o ciências meu sociais, currículo. as letras, e aí talvez tenha sido o caminho das águas, as ciências da informação, né? Você fez um encontro aí dessas áreas, né? Muito legal a tua formação. E aí, Márcia, então já vou te fazer a primeira pergunta sobre o nosso conteúdo da entrevista em si. Né? E a pergunta é a seguinte, por exemplo, algumas pessoas devem estar curiosas, mas o que é, a rigor, uma base bibliográfica, né? O que é isso, assim, para contextualizar para o pessoal que não está muito por dentro do debate? O que são bases bibliográficas? Então, uma base bibliográfica, ela é uma base de dados, né? O que é uma base de dados? Uma base Uhum. de dados, usando uma definição assim bem básica, é um lugar onde você tem um conjunto de dados que se relacionam e se organizam para permitir a recuperação da informação. No caso de uma base de dados bibliográfica, o que interessa para a gente é recuperar informações bibliográficas, né? E quando a gente falar aqui das base de dados bibliográfica, na verdade a gente está falando de livros, de periódicos, na verdade fala-se principalmente dos periódicos, porque foram os periódicos que inauguraram, digamos assim, essa popularização, né? Os artigos em periódicos que popularizaram essa distribuição deles completo. Mas uma base de dados, ela também disponibiliza, dependendo da base que a gente está falando, não só as informações, né, as referências sobre um livro, mas ela também pode disponibilizar o livro inteiro, se ele já é um livro de domínio público, dependendo do status do livro. Tá? Uhum. E isso é tão importante, né? Porque antigamente, eu não sei se esse meu raciocínio ele é possível de ser feito, mas antigamente, para você ter acesso a múltiplos periódicos ou múltiplos artigos sobre um determinado assunto que você está trabalhando, você tinha que necessariamente estar num espaço físico, né? Da Exatamente. biblioteca, pegar lá e tirar aqueles periódicos todos da estante, poeira e tudo mais. Então, as bases bibliográficas, essas bases de dados, elas, na verdade, te economizam tempo, elas certamente têm um volume maior de artigos do que, em geral, tem numa biblioteca, né? Então, economiza muito a vida do pesquisador, né? E a pesquisa, a minha geração, pelo menos, né? Quando eu estava E por que buscar esse material é relevante para a minha pesquisa? Aí eu botei aqui, primeiro porque vai me dar as bases para as minhas colocações, né? Vai me dar os alicerces daquilo que eu estou falando, em quem que eu estou me baseando, ou para concordar ou até mesmo para discordar, né? E também vai permitir que eu conheça as contribuições de outros pesquisadores. Dependendo da área em que eu estou, quando eu tenho, como fala, se eu estou atualizada sobre a produção na minha área, isso já vai me economizar um tempo enorme. Não apenas um tempo enorme para buscar as referências, mas também um tempo enorme dependendo daquilo que eu estou pesquisando, dependendo da área em que eu estou. Eu posso estar empenhando um tempo precioso em algo que já foi feito, em algo que já está publicado, né? Sim. Então, é até meio estranho falar disso hoje, justamente porque eu tenho acesso à internet e esse acesso me permite saber disso. E como que eu sei? A partir das pesquisas que eu faço, dessas buscas, né, que eu vou fazer para dar a base para a minha pesquisa. Sim, hoje é aquela história, não tem desculpa, né? Não. Tá tudo na palma da mão.
né? Eu fico sempre assim, quando chega algum orientando, algum aluno, professor, não tem nada sobre esse assunto. Eu falei, procura de novo. Não, Procura de o novo. pior é isso. O pior é que uma vez eu fui fazer uma banca eu não lembro se foi uma banca de qualificação, era um aluno de mestrado. E quando eu peguei, eu gosto de ler as referências bibliográficas. É a primeira coisa que eu leio em qualquer trabalho, porque eu acho que já me mostra, né? Uhum. Em quem a pessoa se baseou, o caminho, né? O trabalho que ela teve. E aí, e aí o que aconteceu? Quando eu peguei as referências da pessoa, não tinha nada com menos de 10 anos. Eu fiquei assim, gente, mas esse tema, nossa, é uma coisa muito falada. E aí eu me dei o trabalho de fazer uma pesquisa no Google, inclusive, né? E eu fui lá, joguei, mas usei fiz a pesquisa no Google, mas usando lá todos os critérios, termos, não sei o quê, e tinha assim para não sei quantas mil referências. E eu ficava me perguntando, gente, não é possível, eu que não estudo isso, né? Que eu estou aqui fazendo a banca, mas não sou especialista no tema. Uhum. Eu consegui encontrar no Google referências do mês passado. Como que um aluno do mestrado, ele fez uma pesquisa em que ele está usando o mais recente 10 anos atrás. Não tem explicação, entendeu? Para essa, como que eu posso dizer, esse descompasso temporal, né, nas referências que o aluno utilizou. Hoje Sim. não tem essa desculpa, né? Eu costumo dizer que quem escreveu tese de doutorado, os professores que me deram aula e que escreveram teses de doutorado, eu costumo brincar dizendo assim, não, eles são guerreiros, porque você fazer uma pesquisa, né, na época que os meus professores fizeram, e hoje a pesquisa, com todas as aspas possíveis que a gente puder colocar, ela está muito mais facilitada, né? Mas a questão é como nessa facilidade, nesse mar de facilidade, eu tenho qualidade também, porque a internet facilitou, mas ao mesmo tempo ela também permitiu que se publiquem trabalhos que não têm um rigor acadêmico tão forte, digamos assim, né, como se exige. Sim. Não, e a gente entra, por exemplo, na busca de periódicos do Qualis, né? Um volume absurdo de revistas, né? Essa questão de fazer com que a revista seja um dos requisitos de avaliação de programa de pós-graduação, é óbvio que é algo que tem suas vantagens, mas também fez com que virasse uma caça, né? De revistas e às vezes cumprindo critérios que não necessariamente querem dizer que a revista tem qualidade, né? Exatamente, né? É muito complicado isso, porque muitas vezes a revista ela pode publicar o artigo de uma pessoa de renome, digamos assim, na área, mas que é para chamar atenção, digamos, né? Ou até mesmo pela avaliação. Eu não estou dizendo que o trabalho da pessoa não tenha qualidade, mas o que eu estou querendo dizer é que muitas vezes você tem trabalhos tão bons ou até melhores, mas somente pelo fato da pessoa não ter esse nome, ela não consegue publicar nesses periódicos de alto impacto, nesses periódicos que estão nos estratos mais altos do Qualis, e aí é como se o trabalho dessa pessoa, de algum modo, ele ficasse meio obscuro, né? E é muito complexo. Eu acho que, inclusive, a avaliação dos critérios Qualis deveria ser até uma proposta para você de uma das entrevistas com todas essas mudanças, né? Porque dá pano para manga, né? Isso. Sim, ainda mais Qualis livros, Qualis eventos, que foi uma coisa que a CAPES inventou, mas não operacionalizou. E uma coisa complicadíssima, né? É verdade. Muito.
Bom, Márcia, assim, o pessoal deve estar curiosíssimo. Beleza, você já me explicou sobre o que são essas bases, você já me disse a importância delas. Mas e aí, você pode nos dar alguns exemplos de bases e o que a Então, gente acha nelas, o que a gente publica nelas? o Quer dizer, que, o que a gente pesquisa, né? mas para pesquisar precisa publicar Tem que também, né, publicar. Felipe? Então, eu estou falando, a gente colocou bases de dados bibliográficas, né? Bases bibliográficas. Na verdade, Uhum. a gente tem outras bases, né? A gente fala das bases bibliográficas, que elas são aquelas bases que conteriam, né? Citações bibliográficas, que contenham resumos, as referências, sem necessariamente ela ter o texto completo. A gente pode falar das bases de periódicos, né? Que não teriam livros ou outros itens, digamos assim, outros materiais, outros acervos, que não apenas periódicos. A gente pode falar das bases de teses e dissertações. Você já deve ter ouvido falar da BDTD, né? Uhum. Que é engraçado porque é uma base nacional que reúne a princípio ela teria que reunir todas as teses e dissertações defendidas no Brasil, e me chamou a atenção até por conta do grupo de pesquisa que eu faço parte, que esse assunto entrou em pauta e que, num determinado momento, ela acaba não sendo, não está nem tão completa e não ser tão acessada também, né? O que é engraçado, porque uma das discussões que surgiu lá no grupo foi justamente o fato de que os artigos derivados dessas teses e dissertações, eles acabam tendo mais visibilidade do que a própria tese, né? É, Sendo que o trabalho da tese, ele é um trabalho muito mais robusto, o que está na tese, o que está na dissertação, é muito mais robusto do que aquilo que está propriamente no artigo, que tem uma limitação de tempo, tem todo um padrão que é diferente, exigências que são diferentes das teses e das dissertações. E, no entanto, não é todo mundo que pesquisa tese e dissertação. Na área da ciência da informação, pelo menos com todas as pessoas com quem eu convivo, isso para a gente é muito comum. A gente vê o artigo de alguém, a gente já pergunta, nossa, esse artigo é derivado do quê? É da dissertação da pessoa, é da tese da pessoa? Onde eu consigo? Né? E a gente busca ler as teses, esses trabalhos, mas a gente sabe que não é em toda a área que isso é muito comum. uhum. E aí tem as bases de dados de periódicos, que eu acho que são a maioria, digamos assim, mas a gente vai chamar aqui de base bibliográfica, onde a gente encontra essas bases, né? A gente tem as nacionais, internacionais, mas a gente encontra quando eu estou rindo do comentário de um aluno meu aqui, desculpa, Felipe. É do João Lucas, João O Lucas. João Lucas. João Lucas, eu senti uma suspeição nesse comentário. Então, até me perdi. Tá. As bases, as bases. As bases de periódicos, as bases de periódicos. Que estava falando. Então, essas bases de periódicos, elas podem conter o periódico completo, assim, os artigos, né? Disponíveis para a consulta quando um periódico é de acesso aberto, mas em algumas áreas, na área da saúde, né, principalmente, a gente também encontra muitas bases e muitos periódicos que eles são pagos. Você paga por arquivo, né, por artigo. Você paga por cada artigo consultado. E isso, dependendo de onde o pesquisador está, né, ele pode ter algum entrave, digamos assim, né, para ter acesso a esse material,
para poder conseguir pesquisar esse material, mas não significa dizer que aqueles que não são pagos, aqueles que são abertos, eles não tenham que eles tenham, perdão, uma qualidade menor, muito pelo contrário, né? Eles são tão bons também quanto os pagos, tá? Sim. Aliás, só para aproveitar essa tua análise de pagos e não pagos, eu tenho uma dica aí para o pessoal, não sei se você tem outras dicas sobre isso, mas em geral, né, as universidades assinam repositórios pagos, né? Não quer dizer que elas assinam todos, mas assinam, em geral, tem muito acesso, né? Muito mais do que eu da minha casa, né? Exatamente. Então, o que eu faço quando eu preciso fazer pesquisa nesses repositórios, mas eu não estou na universidade, portanto não tenho acesso? Eu salvo o link do arquivo, né, desculpa, do artigo, e aí quando eu estou na universidade eu só faço download. Então eu faço toda a pesquisa de casa, depois só faço download lá. Facilita muito o meu trabalho. O ruim é que eu levo o trabalho para casa, né? Não, mas o portal da CAPES, na verdade, ele é um portal gratuito, mas as universidades elas têm que ter um número, né, de programas de pós-graduação para elas poderem ter acesso a esse portal gratuito da CAPES. E você pode pesquisar remotamente, você pode pesquisar pelo portal da CAPES, perdão, você pode pesquisar pela sua casa no portal da CAPES, se você está vinculado, né, a alguma universidade, se você tem a senha, né, o proxy também, tem que ter aquela coisa toda da questão que você faz, mas as pessoas, muitas vezes, elas acessam aquele portal da CAPES, que está disponível hoje para todos, e agora eles vêm com um aviso dizendo que você não está acessando a base toda deles, né? Antigamente não tinha isso, você imaginava que você estava fazendo uma busca ali e que, na verdade, você estava acessando tudo, mas não está, porque o acesso total você só tem quando você tem uma senha, que é a senha que está vinculada a uma universidade, mas você acessa tudo de graça também, eles assinam várias bases, vários periódicos têm assinatura que é para amplo acesso, digamos assim, né, dos estudantes no Brasil. E não tem diferença se a universidade é pública ou privada. A única diferença está relacionada aos programas, né? Ao número de programas que a universidade tem. Se eu não me engano, ela tem que ter 1 de doutorado e 2 de mestrado, é alguma coisa do gênero, para ela poder ter acesso base completa da CAPES, e qualquer aluno da graduação, a pós-graduação, ele também tem esse acesso quando ele está matriculado. Isso aí. Mas vamos então continuando, só para recapitular, a gente já viu então a de livros e dissertações, a de tese e dissertações, né? Que é a de periódicos. BNPD, não é isso? Base Nacional de BNTD. Até eu TD, desculpa. Ela por uma reformulação agora. Sim. Parece que vai ganhar um novo visual, um novo nome, um negócio assim. Né? Então, a BNTD, conversamos também sobre o portal periódico, os CAPES, um pouquinho, né? E sim. Tem mais aí? Tem mais coisa? Então, eu fiquei, você tinha posto assim para mim uma pergunta, qual a diferença em saber pesquisar nessas bases, né? E aí eu até coloquei assim, a pergunta que sempre mas se eu jogar no Google, ele não vai fazer isso para mim? Ele não vai lá buscar, pesquisar, tudo isso. Principalmente o Google acadêmico, né? Que já tem o quê? Uns 10 anos, não sei, um pouco mais do que isso. Então. Que é onde eu confesso que eu uso muito, o Google Acadêmico. Também. Em comparação ao portal de periódicos CAPES, eu uso mais o Google Acadêmico. Alguém já me falou uma vez que o Google Acadêmico ele faz um serviço melhor porque ele vai lá fazer essa busca assim, maravilhosa para você. Mas nessa discussão que eu estava falando sobre a base de dados lá do grupo de pesquisa que eu faço parte, eu tenho um colega, o Josir, que é da ciência da informação também e que ele é da área de programação,
o Josi é programador, ele é da área de computação, ele estava explicando para a gente que, na verdade, as regras que... Eu botei regras, né? Eu falei regras. O mecanismo de busca do Google, ele tem uma forma de busca que não necessariamente ele vai buscar tudo aquilo que realmente está disponível que poderia me interessar na pesquisa. Eu até botei assim, ó, que o Google tem regras para realizar as buscas, então não importa se a busca é sobre a melhor geladeira que eu quero comprar ou sobre o tema da minha tese, né? Que essas regras impedem que trabalhos que sejam relevantes para a pesquisa da pessoa acabem ficando de fora, né? Por conta desse mecanismo. Então, foi aí que surgiu a história das teses e dos artigos, em que ele estava explicando que, como os artigos são mais citados, né, digamos assim, então você vai recuperar o artigo, mas você não vai recuperar a tese que deu origem àquele artigo. E aí, muitas vezes, a pessoa acaba não acessando a tese, que está muito mais rica do que o artigo, e fica com um trabalho um pouco mais picado, digamos assim. Tá? Então, outra coisa também que eu achei interessante aqui falar é que, quando a gente está falando de uma base de dados, o periódico na base de dados, a gente diz que ele está indexado, né? Ele faz parte de uma base de dados de referencial, ele tem o seu conteúdo lá descrito, ele pode ter na base, né, as palavras-chave, resumo, enfim. O mais importante não é só isso só. O mais importante é que, quando a gente fala de periódico indexado numa base, a gente também está falando de um periódico que tem qualidades, né? A questão pelos pares, que muita gente não conhece esse processo, principalmente quem não está nesse fazer acadêmico, não sabe que, quando eu submeto um artigo para um periódico, esse artigo passa pela revisão cega, que a gente chama, né? Então, o meu artigo geralmente é mandado para 2 pessoas, e essas 2 pessoas, sem saber quem eu sou, né? O ideal é a gente conseguir apagar o máximo possível do que identifique quem é o autor no artigo, embora algumas vezes seja difícil. Ele é mandado para 2 pessoas diferentes, que vão fazer uma leitura crítica e vão avaliar o meu artigo e vão dar um parecer sobre aquele artigo, né? Para contribuir, ou porque ele tá bom, ótimo, publica, não, tem que fazer ajustes aqui, ali, não tem consistência ali, não, isso daqui não tem pé nem cabeça, vamos reprovar, entendeu? Não tem como publicar isso, né? Então, isso é uma das formas utilizadas para que a revista, o periódico, publique um material de qualidade. E aí as referências também são importantes, porque eu vou olhar nas referências, quando eu estou fazendo a avaliação, quem que a pessoa está citando, quem que ela está usando como base para o trabalho dela, né? Então, tudo isso conta para que um periódico seja indexado numa base, né? Ele esteja lá dentro de uma base, né? E mais o que eu botei aqui? Aí eu fiquei pensando assim, nossa, é uma coisa que eu sempre falo para os alunos, tento ensinar, né, para os alunos, que a gente sempre acha, não, está lá na internet, todo mundo sabe como usar, acabou e pronto. E não é tão simples assim. Não é. Então, eu botei aqui dicas rápidas de pesquisa, né? Como que eu faço uma busca numa base de dados, né? Como que eu faço uma busca no portal da CAPES, que, na verdade, é um grande banco de dados, porque ele reúne várias bases de dados diferentes. E aí eu fui colocando umas dicas, né, para falar, para
sei lá, para ajudar Claro. quem estiver interessado. Então, eu botei assim, primeira questão que a gente tem que colocar qual é o meu tema e qual é o meu assunto, né? Qual o tema que eu vou pesquisar? Isso é uma coisa muito engraçada. Eu sempre brinco muito com isso, vendo seriado americano, aí a pessoa vai lá e escreve um troço no Google e ela recupera, naquela primeira coisa que ela escreveu no Google, ela recupera tudo sobre aquela determinada pessoa ou sobre determinado assunto que ela estava querendo. E eu lembro que quando eu estava fazendo o doutorado e vendo seriado, eu ficava assim, meu Deus, eu queria que essa mágica acontecesse comigo, porque eu fico imaginando tudo quanto é descritor que eu posso colocar, ou palavra-chave, não importa, né? O que eu posso colocar para que eu consiga recuperar a informação relacionada com a minha pesquisa. Na televisão é muito fácil, mas quando a gente vai fazer isso na prática, a gente descobre que não é tão fácil assim. Dependendo do termo que você usa, você está procurando uma coisa e você recupera outra coisa completamente diferente, né? Daquilo Sim. que foi colocado. Eu fico imaginando ainda mais termos genéricos, né? Sei lá, democracia, vem de tudo, né? Política. Nossa, política, então, deve dar, sei lá, milhões de páginas, né? Que, por exemplo, se você joga no Google isso, milhões de páginas que você vai recuperar falando de democracia. Mas que democracia, né? O que eu quero? E aí eu botei assim, violência, que também é um tema, né? Extremamente amplo. Que violência, né? E aí a ideia é que você vá refinando. Que violência que eu quero? Aí o exemplo que eu botei aqui, violência na escola, violência escolar, né? Violência na educação, escola violenta. Na verdade, a gente vai tentando, né? Não quero assustar ninguém, porque senão alguém pode achar assim, nossa, eu tenho que ficar tentando assim, não é isso, não. É porque, na verdade, dependendo do que a gente quer, a gente tem que imaginar o que eu vou botar ali, o que eu vou escrever para eu poder conseguir capturar aquilo que realmente me interessa. Né? Sim. Às vezes, é engraçado, às vezes eu faço a pesquisa e, o Lucas já botou ali 597 milhões de resultados para uma busca de política no Google. Olha aí, o Lucas merece um ponto, hein? O Lucas merece um ponto, hein? Ele já foi meu aluno, agora ele não é mais. Então, Lucas, no futuro, quando você for aluno dela de novo, já fica um ponto de crédito. Ele é meu estagiário. Ele está querendo um dia de folga. Um dia de folga. Tá valendo também, Lucas. Então, assim, às vezes eu estou lendo alguma coisa e o autor escreve, no texto dele aparece uma frase, uma palavra que meu Deus, se eu jogar essa palavra lá, será que eu recupero mais como que eu posso dizer? Será que eu vou recuperar mais referências para o meu trabalho? Então, a leitura, na verdade, a leitura do material é uma leitura, óbvio, que é para a produção do seu trabalho, da pesquisa, mas ela também te ajuda para que você pesquise mais, porque enquanto o trabalho está sendo escrito, eu pelo menos estou pesquisando. Eu estou escrevendo e pesquisando, né? Então, não, isso é decisivo, né? Porque, por exemplo, eu trabalho com judicialização da saúde. Se eu procuro medicamento, é diferente de procurar remédio. Sim. Assim, são resultados totalmente diferentes. E as bibliografias são relativamente diferentes também. Né? Então, a palavra é essencial. E é interessante você ter falado isso, porque tem uma parte aqui, né,
que está aqui abaixo, mas eu vou pular para ela, que é a ideia dos descritores. Quando você coloca remédio e medicamento, né? O que que tem? Eu vou te dar um exemplo, mesmo eu não sendo bibliotecária, mas eu já trabalhei eu trabalho com repositórios. Então, a ideia é a seguinte: a gente tem o que a gente chama de vocabulário controlado, digamos assim, né? Tem vocabulário estruturado também. Então, o que seria isso? Numa base de dados, né, quando eu vou colocar um determinado material ali, eu tenho que colocar os metadados, né? Então, palavra-chave é um metadado, né? Que é aquilo que uma das coisas que vai me ajudar a recuperar aquele arquivo que está ali no meio daquele milhão de arquivos, né? De outros artigos, perdão. E aí eu posso criar de um modo que remédio seja o equivalente a esqueci a palavra, perdão, Felipe, que você medicamento. Medicamento. Então, remédio, medicamento, sei lá... Fármacos, né? Isso tudo seriam sinônimos, entre aspas, ali, e que seriam utilizados para poder permitir que, quando eu escrevo remédio, medicamento, sim, o que tem medicamento, mas não está escrito remédio, também seja recuperado, entendeu? Mas isso não sou eu, é lá o responsável pela base, entendeu? Ou seja, assim, sem palavra adequada, sem você ter uma precisão na busca, pode desandar totalmente. Você pode gastar mais tempo, né? É a mesma coisa você ir no mercado e você chega lá, pergunta para algum funcionário do mercado, você pergunta, onde é que tem comida, né? Em todo lugar. Então, a comida, né, é um pouco isso. Aí acaba que quando você pede comida, ele vai ter que te fazer mais perguntas, ou ele vai te falar, ó, vira à direita, é tudo comida. Eu não vou ter precisão, né? Eu tenho que ter essa precisão, então eu vou ter que assim, delimitar os descritores, né? Como o uso do termo correto é um dos grandes problemas na pesquisa, algumas bases criaram vocabulários estruturados, né? Isso que eu chamei de vocabulários controlados, para poder indexar os seus artigos. Mas não são todas as bases que têm isso. Então, quando a gente escreve um artigo, a gente coloca lá palavras-chave. Palavra-chave, Márcia, que escrevi o artigo, eu estou colocando as palavras que eu imagino que vão facilitar que o meu trabalho seja encontrado. Os descritores não são dados por mim. Os descritores, eles vão fazer parte desse vocabulário estruturado. Mas isso é muito mais comum na área da saúde. É engraçado. Engraçado não, tem uma explicação para isso, né? Mas na área da saúde, inclusive, você deve conhecer os descritores em ciências da saúde. E eles vão ser utilizados por bases bibliográficas, né, da área da saúde, bases de dados até, não somente bibliográficas, mas da área da saúde, que vão facilitar, digamos assim, o trabalho do pesquisador, porque ele vai ali naquele conjunto de descritores buscar o que ele pode pesquisar que tem a ver com a pesquisa que ele está fazendo, mas ele também não deve se limitar somente àquilo, né? Ele também pode ampliar, usa isso como um guia, mas ele também pode ampliar, né, a pesquisa que ele está fazendo. Outra coisa também muito importante, que às vezes eu vejo as pessoas não fazendo, definir um recorte temporal para o que você quer, para o que você está pesquisando, porque se você vai lá na base e você joga tudo, então você pode recuperar um material que está lá disponível, sei lá, de 1950.
Sim. 1960, mas ele não necessariamente te interessa. Né? Se você já tem uma dimensão, uma ideia mais ou menos do que cobre, do período, né? Do tempo que cobre o assunto, o tema, o que você está pesquisando, então, obviamente, se você faz um recorte temporal, eu quero de 1990 a 2019, você vai ter menos trabalho, né? Porque você vai recuperar somente o que engloba o que foi publicado, né? O que está disponível dentro daquele recorte temporal que você colocou. Tá? Sim, ainda mais se forem nessas áreas um pouco mais abertas, voltando ao exemplo, né? Política. Estou fazendo a análise da política brasileira dos últimos 30 anos, sei lá. Já é um tema um pouco mais aberto, né? Então esses recortes podem ajudar demais. Sim. Mas é engraçado porque às vezes as pessoas não fazem isso, né? Na revista que eu sou editora, tem um trabalho que foi publicado por um aluno do mestrado, que até você já deu aula para ele, mas que foi um trabalho muito legal sobre isso. Uma parte da dissertação de mestrado dele, ele estava explicando como que ele fez toda a busca da parte das referências bibliográficas que ele utilizou no trabalho dele. E eu fiquei tão encantada quando eu fiz a banca dele, que eu falei assim, poxa, eu quero publicar esse seu artigo, esse capítulo da sua dissertação como um artigo, porque vai dar uma ajuda muito boa para outros alunos, porque ele foi explicando como que isso tudo que eu estou falando, ele foi explicando como que ele fez, né? Usando uma referência, né? Um autor da área da metodologia e usando também a intuição, porque vai também um pouco da nossa intuição. Então, Sim. como que ele foi fazendo isso? Como que ele fez uma primeira pesquisa, depois aí ele coloca lá a palavra-chave que usou, descritor, não importa, né? Como que ele usou, onde que ele utilizou, qual foi o recorte temporal. Aí o que ele fez? Ele leu os títulos, que é uma outra coisa também, né? A gente lê o título às vezes e, nossa, que legal, mas tem a ver, mas não necessariamente tem. Você tem que ler o título e, de preferência, o resumo. Busca o resumo, lê o resumo, né? Porque a ideia do resumo é isso. O resumo tem que ter o início, o meio e o fim do trabalho. Porque se você está publicando, geralmente já é uma pesquisa concluída, um trabalho terminado, ou pelo menos uma etapa daquele trabalho está terminado. Então, o resumo tem que te apresentar o início, o desenvolvimento e o fim daquele seu trabalho. Então, lendo o resumo, eu tenho uma ideia se aquele trabalho ele vai colaborar, ele vai ser importante, útil na minha pesquisa ou não, porque às vezes ele pode ter uma palavra que eu pesquisei, mas não necessariamente ele é sobre aquilo, né? Então, isso é uma coisa importante de se fazer. Lembrando ao pessoal, só para lembrar o pessoal que podem colocar perguntas e comentários aqui no nosso chat, que a gente daqui a pouquinho vai abrir, vai ler e vai discutir aqui as perguntas, tá? Então, já podem ir colocando aí, a gente vai daqui a pouco pegar todos os comentários e perguntas para a professora Márcia responder. Então, a ideia dos descritores, né? Palavras-chave, que você tem que ter uma boa definição dos seus termos de busca, né? É a partir deles que você vai iniciar a sua busca, né? A sua pesquisa bibliográfica, digamos assim. Então, pensar bem quais os termos que você vai utilizar. Aí tem, quando você vai na base bibliográfica, na base de periódicos, né? Até quando você senta lá na faculdade, na frente do computador, para fazer uma busca no acervo que está informatizado lá da faculdade, a gente tem aqueles chamados operadores lógicos booleanos, né? Que nem eu decoro esse nome, eu só escrevi aqui para poder fazer bonito, mas na verdade é o AND, OR e o AND NOT, né?
que o que é isso? Para que isso serve quando eu estou fazendo a minha busca lá? Ele é um outro delimitador, digamos assim, da minha busca bibliográfica, daquilo que eu estou procurando. Então, por exemplo, eu quero violência simbólica. Se eu uso o END, eu estou recuperando documentos que tenham violência e simbólica, né? Então, eu quero que ele tenha os dois. Se eu estou colocando o ou, né? Então, ele pode recuperar para mim documentos que tenham ou violência ou simbólica, né? E se eu coloco o e não, né, o EndNote, eu recupero documentos que tenham um termo e exclui o outro, porque dependendo da pesquisa que eu estou fazendo, eu posso buscar, por exemplo, usando o exemplo da saúde, eu posso buscar, sei lá, uma doença. Não vou nem falar doença, sei lá, fator RH, mas não em macacos, digamos assim. Nem sei se isso é possível, mas só para poder entender. Eu quero humanos, então se ele vem, o que está falando de macaco, eu não quero que apareça aqui para mim, tá? Outra coisa também é a gente usar aqueles filtrinhos que aparecem lá, porque isso tudo, isso tudo colabora para uma qualidade maior da minha busca. Na verdade, a maioria das pessoas, elas chegam lá, escrevem um termo e acabou. Não, joga isso daqui. Até porque em muitas bases, muitos lugares onde a gente faz a pesquisa, ele aparece a busca simples, né? Você tem a busca completa e a busca simples, simplificada, né? E aí as pessoas muitas vezes acabam usando essa busca simplificada. Quando você só clica ali e vai para completa, você consegue dar um refinamento maior na sua pesquisa, na sua pesquisa bibliográfica, né? Então, os filtros do tipo, né? Que tipo de trabalho que eu quero? Eu quero artigo, eu quero tese, eu quero monografia, eu quero livro, dependendo de onde eu vou fazer, né? A base que eu vou fazer minha pesquisa, eu posso ter isso tudo. Então, não, eu não quero livro, eu não quero tese, eu quero monografia, sei lá, ou então eu estou pesquisando apenas tese, eu não quero nada que não seja tese. Alguns eu posso dizer se eu quero somente o que tem trabalho completo. Se não tenho trabalho completo, eu não vou me desgastar para buscar esse trabalho completo em outro lugar. Então, quero que me recupere aqui o trabalho completo, o idioma, né? E por aí vai, tem diversos filtros, uns bem mais completos, outros nem tão completos assim, mas você tem esses filtros para você poder fazer a sua busca. E, por fim, a gente já falou aqui, né, ler os resumos das referências recuperadas, e dentro dessas dicas, a gente também já falou disso, mas é muito interessante, o qualis importa, né? E eu diria para você que o qualis importa sim e não. Ele importa, óbvio, né? Tem um motivo para a gente ter um controle de qualidade, é óbvio que tem, né? Porque o Qualis é isso, a CAPES controla a qualidade da produção, da produção acadêmica nos periódicos, então é importante porque eu estou partindo do princípio de que, nossa, isso que eu estou lendo aqui, eu posso acreditar que isso está correto, né? Mas a gente também sabe, você também deve saber disso até melhor do que eu, que a gente já teve casos, inclusive, de fraudes intencionais, né? Pegaram um artigo, foi na área da saúde, pegaram vários artigos, né, diferentes e juntaram
partes desses artigos. Eu não lembro agora se foi uma pessoa ou foi um robô que colocaram, um algoritmo que colocaram para fazer isso, e foi submetido para uma revista AAA, e a revista, o trabalho foi altamente recomendado, e se eu não me engano, chegou a ser publicado, inclusive, e na verdade era uma fraude, não era como fala, quando eu copio do outro, perdi a palavra agora. Quando o aluno, ó, coitado do aluno, quando a gente copia algo sem citar, não era. Era um plágio, não? Não era plágio, não foi feito como plágio. Foi feito intencionalmente, justamente para entendi. pôr à prova essa ideia se esses critérios que controlam a qualidade, se eles realmente são critérios válidos, né? Entendi. E aí, depois, quem fez veio a público e disse, olha, isso daqui foi copiado daqui. Como que isso passou, né? Como que passou na avaliação de uma revista de tão alto gabarito, né? Então, a ideia do Qualis, ele importa. Eu acho muito válido, mas, ao mesmo tempo, aquilo que eu já tinha falado anteriormente, né? A gente também tem muito trabalho de qualidade que não está numa revista A1. Né? E aí, muitas vezes, as pessoas, não, mas está numa revista C, está numa revista B, então não. Será que isso é bom? Depende. Eu acho que também acontece porque as pessoas sabem muito mal o que significa o Qualis, né? Sim. A gente vê isso, as pessoas não sabem o que significa são Qualis A, um Qualis B1, B2, B5. Agora mudou o Qualis, as pessoas continuam sem saber. Qualis livros, então, as pessoas nem sabem, né? Chamam um livro de revista, uma confusão danada. Pior que é. A gente fez até um artigo no CAED Justa, lá no site do CAED Justa, explicando esses Qualis todos, para ver se o pessoal entende melhor, né? Porque isso daí não é um problema de uma pessoa XYZ, é porque isso não é explicado, inclusive em mestrado e doutorado, né? O que faz? É só o que dá a qualidade de um artigo, tem a ver com a citação, fator de impacto, aquela equação, né? Que nem eu entendo muito bem como funciona aquela equação, mas a citação é um dos fatores que vai fazer com que uma revista mude de extrato, suba, desça de extrato, né? E aí tem umas coisas assim, como eu pesquiso não, como eu busco muita revista, muito periódico, né? Para publicar, enfim, para pesquisar, é muito engraçado, porque quando você vai ver um periódico que você quer submeter um artigo, tem periódico que eu acho que para mim é o cúmulo da cara de pau. Eles colocam assim, nas normas, a formatação, parará, parará, e vem assim, e você tem que citar pelo menos um artigo publicado no nosso periódico. Ou seja, para eu publicar, submeter, né, nem publicar, para eu submeter, eu tenho que citar. E aí entra para toda uma outra discussão no campo científico, acadêmico, que não cabe aqui, mas que é complicado, porque, então ele subiu de extrato, não porque é muito bom, mas porque as pessoas, para publicarem, foram citando. Se a citação é uma das coisas que impacta nisso, como, né? Então, são várias coisas que tem por trás. Márcia, a gente só tem 2 minutinhos, então vou pegar os comentários rapidinho, pergunta, que a gente ainda tem que fazer a nossa selfie. Vamos fazer a selfie logo, ó. Você está aqui rodando para mim, entendeu? É? Mas são os desafios aqui da internet, ó. A Denise pediu para disponibilizar na conversa o nome das bases. Não vai dar para escrever, mas a gente falou de algumas, né? BNTD, plataforma de periódicos CAPES, Cielo, Cielo, Web of Science.
Eu botei aqui a EUR-LEX, né, que é da área do direito lá da União Europeia. Isso. Também uma de livros excepcional que a EdJus faz parte, inclusive é a única instituição, associação científica brasileira que faz parte dessa base. A Open Library, salvo engano, da Universidade da Califórnia. E tem o portal Legislação também, né, do governo. Ele é uma base de dados sobre legislação, né, de pesquisa. Tem muitas, né? Se você for buscar, tem muitas. O Adriano que foi entrevistado nosso aqui, necessidade dos projetos de iniciação científica para o aprendizado da lógica operacional da ciência, né? Isso aí é fundamental, né? E o João Lucas, nosso querido estagiário, é uma maneira válida para ganharmos tempo na coleta de dados e informações. Elegemos curadores, sites ou autores que já conhecemos pelo trabalho e reputação. O que você acha disso? Eu acho que sim, né? Eu sempre costumo... Eu entendi isso. Ele quer... por exemplo, autores que a gente já conhece o trabalho, se a gente usa o trabalho desses autores, não só use o trabalho que ele escreveu, mas use também a pesquisa bibliográfica que ele fez. Eu falo para os meus orientandos, qualquer trabalho que você pegar, a primeira coisa, vai lá nas referências que a pessoa colocou, vê o que tem lá, a pessoa já teve esse trabalho para você, não deixa o trabalho dela morrer à toa, vai lá e busca o que interessa. Então, você usa o trabalho do autor, mas ao mesmo tempo você também usa aquele outro trabalho de pesquisa bibliográfica que ele fez e que está disponível para você poder usar, né? Isso aí. Bom, vamos fazer outra selfie aqui, que eu tirei o chat da sua frente, que agora eu aprendi a tirar chat. Vamos lá. Pessoal, vou encerrar aqui. Eu quero agradecer demais a professora Márcia pela disponibilidade, pela generosidade de estar aqui com a gente, contribuindo com esse tema. O perfil do Instagram da professora Márcia está aí à disposição também. Quem quiser tirar dúvida, continuar o papo. Eu agradeço muito, muito feliz de tê-la aqui com a gente. E você tem últimas palavras até o Instagram fechar. Obrigada, Felipe. Eu disse para você que eu estava morrendo de vergonha, né? Eu sou uma sem vergonha, que tem muita vergonha, mas eu adoro. Tão bom que passou muito rápido. Muito obrigada mesmo, tá, Felipe? Isso aí. Vocês estão convidados na próxima sexta, mais um projeto CAED 15. E, se você gostou, dá print agora, coloca aí nos seus stories. É a